Eu tenho aqui cerca de 2 gramas de massa. Eu vou sovar, abrir bem fininha, porque o bracinho dela é bem fininho. E assim, dessa forma. Meço mais ou menos o tamanho que eu quero, então cortei aqui. Ele tem que ficar proporcional, ó, ao tamanho da boneca. Então, tenho aqui o bracinho com a parte do ombro mais gordinha e a parte do meio mais fininha. Eu vou, ó, girar aqui, deixando um pequeno espacinho, ó, na ponta. Vou achatar essa pontinha assim, ó, afunilando os dedos e ela vai ficar assim. Tenta deixar ela meio quadradinha, ó, dessa forma. Aqui a parte de baixo mais gordinha. Vou virar bem embaixo aqui na divisão para formar o pulso dela, ó. Com a estequinha, eu vou cortar aqui, você tá bem afiado, você pode usar um estilete também. Vou cortar uma pontinha aqui, ó, desse jeito, vai ficar feio assim mesmo. O que eu venho fazer aqui então, ó? Volto, aperto de novo e tento cortar esse daqui. Você pode usar uma tesourinha também, caso você prefira. Ó, agora eu vou puxar as pontinhas do dedo para formar o restante dos dedos. Pode ver que os dedos sempre ficam acima do dedão. Então, eu vou esticar um pouquinho esse dedinho aqui para cima. E agora, essa parte vai ser a parte de dentro, essa daqui é a parte de fora. Vou pegar a ferramenta assim, ó, como se ela fosse pegar a ferramenta na mão. E vou dar a volta com os dedos, ó, desse jeito, tá vendo? Como se eu estivesse pegando na ferramenta. Aqui do lado, ó, eu vou arrumar pressionando, separando o dedão do restante dos outros dedos. E vou marcar os dedinhos. Eu começo pelo meio e marco os outros dois dessa forma. Como essa mãozinha não vai aparecer, eu não vou cortar os dedinhos, ela vai ficar assim mesmo, ó. Eu vou só dobrar ela aqui, dou um piquezinho só para ficar mais fácil, ó, dessa forma. Vou cortar um pedaço desse ombro aqui, ó, para ela não ficar com o braço tão comprido, porque ela tem um braço um pouquinho mais curto. Tirei um pedacinho, dou uma arrumadinha aqui, e esse daqui é o bracinho dela. O outro vai vir da mesma forma, só que vai vir por cima. Eu vou separar só o dedinho, o primeiro dedo, com uma tesourinha bem fininha. Eu separo o primeiro dedo, dobro os restantes. O primeiro dedo eu dou uma arrumadinha também para tirar a marquinha da tesoura. Ó, dessa forma. Eu tenho uma mão com o dedinho apontando para cima. Ó o desenho que dá a mão, que diferença que dá. Do que deixar a mão achatada desse jeito assim, que é bastante costume de quem tá começando, porque não tem tanta prática. Ó, então a gente deixou um desenho bem bonitinho na mão. Seguindo o desenho aqui, essa mão vai ficar como é a esquerda, vai ficar por baixo da direita. Então eu já tenho aqui 2 bracinhos feitos, já que eu já tinha feito, ó. Esse aqui vai ficar por baixo e esse outro aqui vai ficar por cima. O que eu vou fazer? Eu cortei 2 pedacinhos aqui, ó, de amarelo, mesmo que eu usei para camiseta, de laranja, claro, mesmo que eu usei para camiseta. Esse pedacinho tem que dar a volta no braço dela aqui, assim, ó. E aqui atrás faltou um pouquinho, mas não tem problema, eu vou esticar um pouquinho ela, a massa, ó. Então, dou a volta aqui. Aqui em cima eu vou virar para dentro, para não aparecer o bracinho. Dessa forma. E vou passar cola aqui no lado de dentro, onde não grudou. Então, você abre um pedacinho um pouquinho maior, que o meu medi quando ela estava um pouquinho mais molhada. Então, ela encolheu um pouco. Só dá uma esticadinha que ela fecha, ó. Essa parte aqui, eu vou passar a cola.
passar menos, tirei um pouco do excesso. E eu vou colocar essa mãozinha aqui assim, ó. Pressiono. E pressiono em cima do ombrinho também, bem abaixo aqui da tira. A tira eu já colei ela e fiz 2 botãozinhos de massa vermelha, são 2 bolinhas e achatei com a pontinha do pincel. Bem simples de fazer. Ó. Arrumo aqui, arrumei, colei o bracinho. Essa mãozinha tem que ficar aqui na lateralzinha aqui, então eu vou colar o bracinho dela aqui no canto. Bem aqui na beiradinha. Dessa forma. E também vou pegar outra bracinho, vou fazer a mesma coisa. Dei a volta, dobro por cima do bracinho. Faltou um pouquinho, ficou um pouquinho feio aqui do outro lado. Dá uma arrumadinha. Como vai colar, então não vai aparecer. Eu vou passar cola aqui. Vou pegar aqui a foto, ó. Ela tá com o ombrinho bem pra frente. Eu vou vir aqui seguindo a referência ali. Venho aqui do lado, como se ela estivesse passando o bracinho, fazendo uma pose bem graciosinha, ó. Vou pressionando até grudar bem. Aqui vou ajeitar para não ficar sobrando massa e ficar bem certinha a divisão aqui. Então, achatei desse jeito que ficou o bracinho dela. Vou colar a mãozinha aqui também, porque pode acontecer de encolher e essa mãozinha sair. Então, como ela tá com a mãozinha virada, eu vou virar um pouquinho essa mãozinha pra cima, assim. E a outra tá pegando em cima dela, desse jeito, tá vendo? Colar o dedão aqui e a mãozinha assim. Então, já tenho aqui os bracinhos prontos. Eu vou pintar agora as tirinhas aqui também. Eu vou esperar secar um pouco para não acontecer de borrar nada. Então, ficou desse jeito, ficou bem bonitinha. Eu vou fazer o cabelo agora. Eu vou usar a massa preta e vamos lá. Eu tenho aqui a massa preta já, ela tá bem molinha, ó, porque eu abri o pacote agora. Eu vou pegar uma foto dela de referência, essa daqui tá quase no tamanho real. Eu vou ver a distância que tem do olho para a sobrancelha e vou marcar aqui só de leve onde fica a sobrancelha dela, para mim saber aonde que eu vou com o cabelo. Então, o cabelo ele vai até aqui, as laterais até o fim. Assim, dessa forma. Ó, a franja, ela vem daqui, ó, da parte onde eu marquei e sobe cerca de, vamos ver, 1 centímetro pra cima da cabeça. Então, até aqui, ó, vai a franja dela. Assim. Então, daqui pra trás eu vou fazer o cabelinho dela. Vou pegar uma massa. Ó. Rolo ela. Abro ela. Ficou assim, ó. Mais grosso. Então, abrir a massa, ela tem que dar a volta daqui até o outro lado, então pode abrir mais.
Ó, deu a volta certinho. Eu venho com a cola e vou colar aqui bem rente, ó. Dou uma esticadinha aqui na lateral. Encaixo atrás da orelha. E vou pressionando assim, ó, até grudar bem, seguindo a linha que eu desenhei. Ó, a parte de trás, a mesma coisa, eu vou passar cola aqui, onde vem, vou dobrando ela até chegar lá onde eu quero. Ó, posso cortar um pedaço. Assim. O que eu vou fazer agora, ó? Tenho a cabecinha dela pronta. Ficou lisinha. Dou uma alisada para ficar bem brilhante, ó. E vou fazer o seguinte, eu vou fazer toda a marcação dela aqui, medindo aqui em cima onde vai sair o rabinho dela, ó. Bem daqui, de cima, ó. Bem no meio, centralizado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar o cabelo dela inteirinho. Eu posso pegar uma esteca, eu posso usar a régua mesmo. Vou marcando. Tentar não passar uma linha em cima da outra, deixar bem cheio. Vai fazendo assim, ó, é mais fácil, ó, você... Então, aqui coloquei um rolinho bem gordinho. Achatei aqui pra ficar bem rente a cabeça, ó. Aqui na parte de trás, fui medindo conforme a foto, ó. O meu tá um pouquinho mais volumoso, mas é porque ainda não marquei. Aqui atrás tem que ficar com esse desenho mais cheinho também. E a gente vai modelar então. Aqui na lateral eu vou terminar finalizando ele correndo pro lado, ó. E eu vou abrindo devagarzinho aqui, subindo as riscas, tá vendo? Desde de baixo para cima ou de cima para baixo. O que acontecer se você fizer de cima para baixo, ele vai empurrar a massa, então eu prefiro fazer assim, ó. Então, vou seguindo o desenho ali do cabelo, não tem muito segredo, é sempre indo intercalando aqui um pro outro, ó. Dessa forma. Vou fazer ele inteirinho, depois eu vou fazer esses dois fiozinhos aqui que ela tem do ladinho e já volto a mostrar pra vocês. Agora eu vou fazer as duas tirinhas que vai do lado do cabelinho dela. Então, uma massinha bem fininha. Dou uma enroladinha na ponta. Como a massa está muito mole, ela fica difícil de trabalhar. Ó, virei a pontinha. Meço aqui mais ou menos o tamanho que eu quero. Na verdade, é mais ou menos aqui, ó. Vou cortar rente, tirar esse pedaço daqui. Dessa forma e grudo na cabecinha, ó. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou fazer mais uma machinha aqui desse lado aqui. Uma virada pra cá, outra virada pra lá. E uma mais comprida, outra mais curta. Então, tem aqui, ó. Corto bem rente aqui embaixo. Acerto a franjinha. Ó, assim. E vou fazer do outro lado a mesma coisa. Deixo mais separadinho. Ela ficou um pouquinho curta.
Vou fazer de novo porque eu achei que ficou muito fina. Já fiz um lado, agora eu vou fazer aqui do outro. Passei um pouquinho de cola e vou colar a minha mechinha aqui. Dessa forma. Dá uma acertadinha. Então eu vou deixar secar, eu vou fazer também o rabinho aqui. E depois de seco eu vou dar uma acertadinha na franja, vou deixar ela mais bonitinha, então ela tem que ficar um pouquinho mais caidinha aqui. Dessa forma. Mais retinha, ó. E ficou dessa forma, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar secar e a gente pinta ela amanhã. Então, pessoal, a minha peça já secou, ó. Deixei secando de um dia pro outro. E eu vou pintar os olhinhos dela agora. O olho dela é um tom de marrom, meio telha. Então, eu tenho aqui 3 cores. Eu tenho o marrom, ó, é tinta acrílica mesmo. Eu tenho o marrom. Eu vou usar esse aqui, ó, pra mesclar junto, que é o telha. Esse aqui é da Nature Colors. Desculpa. Então dá pra usar dessas cores. E eu vou pegar aqui um pincelzinho mesmo que eu tava usando daquela vez. Mesmo que eu usei pra pintar a blusinha. E eu vou pintar o olhinho dela. Eu venho aqui, o olho dela, ele é bem grande, ó. E fica muitas áreas brancas e o desenho do olho vai ficar esse daqui mesmo, desse tamanho, porque essa foto aqui que eu vou usar de referência é ela que tá mais próxima do tamanho do meu bonequinho. Então, posso desenhar com um lápis, para não ter perigo de errar. Você vem e desenha. A íris tem que ficar uma parte coberta, senão ela vai ficar com olho de espanto. Então, sempre legal é deixar uma pontinha coberta. Tô seguindo de referência a foto. Então, ficou assim. Ela é meio vesguinha mesmo. Ó, se a gente for observar nas fotos, ela é um pouquinho estrábica. Então, fica assim mesmo. Olha o que dá o olhinho dela, de fofinha dela. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou começar... O olho dela não tem muito contorno. Essa foto aqui tem um pouco, ó. Mas é um contorno bem suave, marrom escuro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. E vou mesclar essa cor para não ficar tão preta. Eu diluo um pouco do marrom com preto. E vou contornar esse olhinho aqui. Posso virar ao contrário para fazer o lado de cima. E de novo virar ao contrário para fazer o outro lado. Quando o olho tá um pouquinho, ó, as pontas sempre vão estar um pouco mais claras do que a parte de cima, que é onde faz sombra da pálpebra. Então, ó, contorno, deixando a parte de cima pretinha, mais escura com sombra. Viro e faço o lado de cima. Se borrar um pouquinho, não tem problema, dá pra tirar depois. Então, ficou assim. Agora, eu vou usar a cor telha com um pouquinho de marrom. Então, ó, eu venho aqui e vou diluir um pouco essa tinta para não ficar muito
muito forte, e vou vir e vou preencher todo esse meio aqui com essa cor que eu fiz. Preenchi, vou lá, preencho também a mesma coisa aqui. Ó, sempre deixar um espaço entre um pincel, porque daí você consegue ter um apoio legal, ó. Então, pintei, vou tirar um pouco essa marcação da borda aqui, passando por cima. Aí, ficou assim. Eu vejo aqui na minha foto se tá parecido. Ó, ele tem que ficar um pouquinho maior e ainda assim um pouquinho mais claro. Então, eu venho aqui de novo. Agora eu vou usar só a cor mais clara e vou pintar a luz conforme a foto ali. Como se a luz estivesse vindo daqui de baixo, ó. Vou deixar a minha íris um pouco maior. A mesma coisa no outro olho. Eu vou deixar ele um pouquinho mais maiorzinho, que nem a outra foto ali, ó. Um pouquinho maior. Ó. Dessa forma. Esse aqui também é um pouquinho maiorzinho, ó. Agora, vou mesclar um pouquinho com o tom mais escuro de novo na parte de cima, aqui, da sombra. Mistura um pouquinho de preto com marrom. Bem aguadinho pra dar sombra nele, ó. Então, ficou assim. A luz tá vindo daqui. Aí. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar secar um pouquinho e vou fazer a pupila do olho com pinguinho preto. Eu vou dar uma limpadinha aqui, que borrou um pouquinho. Com algodão. Então, eu vou pegar um algodãozinho, um palito. Então, eu tenho um palitinho, vou pegar um pedacinho de algodão. E vou umedecer esse palitinho na ponta, ó. Vou limpar as pontas que borraram. E aqui a parte de cima também, que borrou um pouquinho, ó. Então, é só limpar com o palitinho devagarzinho. Cuidado só pra não deixar ele muito encharcado e escorrer água pro olho, tá? Ó, então eu limpei, ele manchou um pouquinho, vou lá, pego o outro, mais limpo ainda. E vou tirar essa marcação de lápis que tá errada e vou refazer ela. Então, tiro essa marcação de lápis aqui que eu fiz ontem. Limpo a parte do olho. Posso passar inteiro. Para tirar todas as imperfeições da massa, ó.
Então ficou assim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar a parte de dentro do olho dela. Eu vejo aqui o tamanho da bolinha, posso pegar uma estequinha com a pontinha redonda. Ou se você já tiver o pinta-bolinhas, também pode usar a ponta de um pincel. Ó, deixo com bastante tinta, centralizo bem e pingo, ó. Vou deixar mais grosso um pouquinho. Do outro lado a mesma coisa. Quando a pessoa tem a pupila um pouco mais dilatada, ela fica com um olhar um pouquinho mais meigo, ó. Então deixa a pupila bem grande. Tá pequena a minha ainda, eu vou deixar um pouquinho maior. Agora eu vou aumentar um pouquinho mais, eu vou pingar com o outro, porque esse daqui tá muito pequenininho, eu tenho medo de errar. Então você pode usar uma bolinha maior, eu vou usar essa daqui, ó. Vou molhar aqui dentro, pra vir bastante tinta, ó, e eu conseguir pingar os dois lados. Então eu vou lá, centralizo, encosto. Ó, agora deu certo. Ficou de um tamanho bonito. Eu vou esperar secar bem, porque ela tá bem grossinha, e eu vou fazer o brilhinho do olho dela. Então vai ficar assim por enquanto. Eu já volto a mostrar pra vocês. Então eu já pintei um olhinho, agora eu vou pintar o outro aqui. Eu dividi um pouquinho de preto com marrom, pra não ficar muito forte. E vou passar bem rente aqui. Se você contornar o olho inteiro, ele vai ficar pesado. Eu indico passar um pouquinho de maquiagem depois embaixo para dividir um pouco. Esse aqui eu passei muito preto e ficou um pouquinho mais forte, ó. Porque a tinta não estava tão diluída. Mas você dilui bem a tinta, ó, que ela corre fácil e não fica pesado. Então ficou assim, vou limpar aqui no cantinho. Desse jeito. Se a tinta tiver muito, ó, depois eu vou limpar esse pedacinho aqui também com o cotonete mais limpo. Ficou assim. Eu vou pegar uma massa agora, antes de terminar ela, e vou acrescentar um pouquinho de bochecha, porque por causa da massa ela encolheu um pouco, ó. E ficou a parte de cima um pouquinho mais proeminente, tá vendo? Então eu vou adicionar um pouquinho coisa mais de bochecha nela aqui na lateral. Então eu peguei a massa, eu vou molhar um pouquinho. Eu vou passar um pouquinho de cola, porque a massa tá um pouquinho ressecada. Ó, então eu peguei aqui, passei um pouquinho de cola, vou pegar a minha massa. Vou amassar um pouquinho e vou fazer uma bolinha, achatar e vou colocar aqui na lateral pra ficar como essa foto aqui. Se a gente olhar desse lado, ó, esse lado tá um pouquinho mais bochechudinho, ó, já tá mais ou menos perto daquele desenho. Mas desse não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um pouquinho de bochecha nela, olho de baixo assim, ó, pra ver se tá muito diferente. Então, vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Coloquei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma ferramentinha e vou emendar toda essa massa aqui. Então, eu pego a ferramenta e vou girando ela nas pontinhas, ó, pra ela emendar bem.
Ó, ela tem bastante bochechinho embaixo do olho. E nessa foto aqui dá pra ver bem também. Então eu tento deixar o desenho do rosto parecido com a da foto. Pega a água e vou alisar toda essa massa aqui até emendar no rosto. Ó, vou passando assim, ó. Ela vai emendando. Depois eu vou pegar um algodãozinho úmido também e vou passar até sumir a marca, ficar totalmente perfeitinho. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó, vai emendando, tá vendo? E não vai parecer que tem nada aqui depois de seco. Vou emendar certinho e já volto a mostrar pra vocês. O rostinho já secou um pouquinho, ó. Ele tá com uma diferencinha de cor ainda, porque a massa não tá totalmente seca, mas ela vai sumir bem depois que secar. Vou passar o algodão com água, tá? Pra tirar toda a sujeirinha que ficou de massa. Então, gente, eu vou terminar de pintar, agora que eu já arrumei. Eu passei um salmãozinho na boca, essa cor aqui, ó, flamingo. Mas você pode fazer misturando rosa, amarelo e branco e chega perto, ó. Ela tem uma boquinha, eu coloquei só o lábio inferior porque ela tá fazendo um sorrisinho, ó, quase não aparece o lado de cima. Então ficou assim, ó, já tá a coisa mais fofa deste mundo, gente. Ela é muito linda. Tô apaixonada por essa bonequinha. Então eu vou fazer aqui de novo esse tom que eu usei pra camiseta. Ele ressecou porque eu destampei sem querer ontem. E não tampei de novo. Então eu vou misturar um pouquinho de preto. Um pouquinho do marrom dourado. Pra ele dar um pouco aí de profundidade. Profundidade não. Pra ele deixar esse tom meio bege. E vou pegar um pouquinho do branco também. Vou usar um palitinho pra não sujar. Então, tenho aqui já. Vou pegar, molhar na água o pincel. Pra ele deixar a tinta bem diluída, ó. Eu vou chegando nesse tom aqui. Eu vou misturar aqui, qualquer coisa eu pego um pouquinho mais de branco ali. A tinta depois que seca, ela fica um pouco mais escura, então tem que tomar cuidado. Eu deixei um tom mais claro que o outro. E eu vou fazer, usando essa fotinha de referência aqui, as demais listras, pegando sempre aqui da ponta, indo em direção ao outro lado. Então, aqui eu já tenho, ó, vou só acertar aqui. Então, vou fazendo várias linhas, deixando sempre a mesma distância de uma para outra. Então, eu já pintei uma sobrancelha, eu vou ter que pintar a outra agora. Eu diluí um pouquinho, molhei o pincel na água com tinta preta. E eu vou pegar e vou fazer a sobrancelha dela assim, mais arqueadinha, pra ficar mais... com uma expressão mais simpática. Então, eu tenho aqui várias fotos, ó. Você pode riscar o desenho com lápis antes de pintar, pra ficar mais fácil. Então, você mede aqui. Geralmente a sobrancelha começa no início do olho aqui, ó, e termina no fim. E vou fazer o arqueado da sobrancelha dela. Vou diluir um pouquinho, ó, e vou pintar. Vou virar assim para ficar mais fácil. Como o meu pincel tá bem encharcado, ele pode mesmo correr um pouco a tinta como correu aqui, então você deixa ele bem sequinho, eu vou arrumar. Acontece mesmo de errar.
É só você limpar e fazer de novo. Então, eu vou pegar aqui uma foto de referência. Ela tem a sobrancelha bem grossinha, mais arredondada. Ficou assim. Eu vou acertando pra ela ficar com esse desenho aqui, ó, mais grossinha, tá vendo? Então, eu vou engrossar ela um pouquinho aqui embaixo. Pra não dar diferença. Ó, ficou assim. Eu vou tirar o zoom daqui pra vocês verem, ó. Ficou desse jeito. Tá ficando muito fofinha. Eu vou limpar ela de novo com algodãozinho bem limpado. Vou tirar qualquer manchinha que tenha, ó, de preto aqui. E a gente vai maquiar ela e vai fazer o cabelinho aqui em cima, ó. Já tinha terminado de pintar aqui as listras já. Deixei tudo certinho e vamos lá. A Agnes é bem coradinha, então eu vou fazer aqui, ó, essa parte aqui na lateral com um tom de blush um pouquinho mais pro marrom, não tão rosado. O rosa, ele vai deixar o trabalho assim, vai ficar bonito, mas como ela é mais coradinha, mais pro bronzeado, eu vou usar essa daqui, ó, que é uma sombra mais tipo contorno. Eu tiro um pouco do excesso, deixo o dedo bem carregado, tiro um pouco do excesso e vou devagarzinho, ó, vou com o dedo mesmo, já que a peça é grande, bronzeando essa parte aqui. Eu posso usar também regiões menores para não ter perigo de borrar o olho. Pegar um cotonete ou um palito com um algodão, carrego ele de sombra, bato na mão assim e vou bronzeando essa região aqui, ó. O cabelinho eu vou utilizar um pedacinho de palito de dente do tamanho aqui que eu quero. Você pode utilizar também um arame. Então eu vou encapar aqui o palito até onde vai entrar na cabeça. Então a parte de baixo que eu vou deixar bem fininho, ó. Assim, vou deixar aqui mais grossinho, ó. E vou marcar o cabelinho dela inteirinho dessa forma. A linha que eu vou utilizar é essa daqui, ó, de overlock preta. Então eu vou pegar essa linha, ó, e vou enrolar na minha mão, mais ou menos do tamanho que eu vou utilizar ali. Então eu vou enrolar assim, eu dou umas 10 voltas, corto um pedaço. E essa mechinha que eu fiz aqui de linha, eu vou pegar a cola de silicone, essa daqui, tem que tomar cuidado, pode ser a cola universal também, ou a que você tiver aí que cole linha. E eu vou passar bem pouquinho aqui na lateral, ó, até a ponta, ó, dentro aqui eu passo um pouquinho mais e vou indo até a ponta. Vou pegar essa mechinha, arrumo ela, posso girar um pouquinho para ela não soltar e vou colocar em cima dessa cola dessa forma. Aqui na beirada, ó, eu emendo mais. A parte de cima eu não vou encostar, não vou mexer muito nela, porque senão é perigoso manchar a linha. Então eu encosto, corto aqui na beiradinha e aqui na ponta eu deixo bem certinho. Posso enrolar bem para ela não soltar. E a cola entrar no meio dos fiozinhos, ó. Então ficou assim.
Já coloquei na volta inteira, eu vou deixar secar. Eu vou deixar secar e vou colocar na cabecinha dela. O lacinho, eu tenho aqui 6 gramas de massa vermelha. Vou girar na minha mão, fazer uma bolinha. Eu vou achatar um pouquinho, ó, bem de leve a bolinha. E vou enfiar uma bolinha aqui dentro, um boleadorzinho, ó. Dessa forma, mais ou menos da grossura ali da ponta do cabelo que eu vou colocar. Então, fiz a bolinha, ó. E vou marcar toda ela com uma esteca de faquinha. Eu vou fazer o desenho do lacinho, ó, na volta inteira. Fiz toda a volta do lacinho, ó. Agora eu vou furar a cabeça dela, onde vai entrar o palito, dessa forma, e vou passar cola. Passo cola aqui, coloco, acertando bem a posição certinha, como a foto aqui da figura, ó. Dessa forma. Aqui no meio eu não vou achatar para não perder a marcação, mas eu vou achar o furo aqui para me enfiar o cabelinho, ó. Então, agora eu vou colocar o cabelinho aqui dentro. Ele já tá um pouco seco, ele já tem a pontinha já. Eu vou colocar essa pontinha ali dentro do buraquinho, vou passar um pouquinho de cola para não escapar e vou enfiar conforme a foto. Então, eu coloco bem rente, ó, então não ficou parecendo a emenda da cola. Vai ficar um pouquinho espetadinho, mas é normal, até no próprio desenho ele é bem espetado, espivetado. E ficou assim, gente. Como ficou já nessa peça. Eu vou agora passar um pouquinho de maquiagem aqui também azul, pra deixar ele um pouquinho mais com tom de jeans. Então eu vou dar uma... pode ser até tinta azul mesmo, do mesmo tom. Como eu tenho uma maquiagem azul aqui, ó, eu vou usar mesclado o azul claro e o azul escuro. Dessa forma, ó, para dar o tom do jeans e ficar bonito, ó. E vou fazer isso também com a ponta do palitinho. Eu vou chegar aqui nos lugares menorzinhos com a pontinha do palito e vou fazer a mesma coisa. Com a pontinha do palito e a tinta, a sombra azul, eu vou fazendo todo o contorno até nas áreas mais difíceis. Se borrar, você pode usar um palitinho com água. Desse jeito, olha que fofinha que ficou. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por se tratar de uma encomenda, eu não tenho todos os pesos e as medidas nesse vídeo da Agnes. Mesmo assim, eu espero que você tenha sido útil pra vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo e quer mais vídeos como esse, clique no joinha aqui embaixo. E pra ficar por dentro dos novos vídeos, se inscreva aqui embaixo no canal. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!